Américo, a palavra é sua. Tá bom. Bem, vou começar aqui da esquerda para a direita, para conhecer um pouco vocês na atividade mediúnica. Ou, se não tem a atividade mediúnica, o que pretende a atividade mediúnica? Maria, você é a primeira, então está aí do meu canto esquerdo aqui, você é a primeira. Vamos lá. Tá certo. Bom, eu acho que aqui a maioria já me conhece, né? Eu faço parte aqui da federativa e nós temos, desde 2012, 2013, que nós fizemos um curso intensivo com o senhor Godinho, o atual presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB, e desde então nós vimos já estudando a mediunidade, mas sempre na teoria. E a partir daí ficou mais claro para nós a necessidade, o objetivo do trabalho mediúnico, né, que nós temos sempre em mente que a gente vai ajudar o mundo espiritual, né, os espíritos sofredores, mas é um processo de aprendizado nosso, onde a gente ajuda e é ajudado. Então, o nosso trabalho, para mim, pessoalmente, e eu creio que para a maioria dos que estudam a mediunidade conosco, que faz parte desse grupo mediúnico, é isso, é um dar e receber. Aprendemos mais sobre nós mesmos, como os espíritos imortais, e, na medida do possível, vamos também colaborando com os espíritos sofredores, recebendo a ajuda dos mentores, né? E, pouco a pouco, já nos familiarizando com o mundo espiritual. Porque, né? Mas você, qual é a sua tarefa na tarefa mediúnica? Esclarecedora? Sim. Começamos fazendo de tudo, né? Mas você é médium também? Médium falante? Não. Eu sou o médium natural, como todos nós somos. Não tenho Colabora no passe e na doação de fluidos. Tá bom. Sônia, você é a próxima. Ligue o seu microfone e nos conte. Hello. Olá, boa tarde a todo mundo. Obrigada por essa oportunidade. Eu faço parte do grupo Allan Kardec, e faço parte do nosso grupo de mediúnico. Também fiz o curso com o professor Goldinho e moro aqui na Holanda. Tenho filhos aqui também. Esse é o meu filho de 4 patas, adotado há pouco tempo, acabei de mostrar. E é isso, também participo do nosso grupo de estudo aos sábados à tarde, do nosso grupo Allan Kardec, como já falei, e sou médium falante. Falante. Isso. Quantos anos você trabalhou de médium falante? Olha, nós fizemos isso com o Goldinho no ano de 2000 e... Me ajuda, Maria. 2013. 2013, exatamente. A partir de lá, nós já começamos a fazer o nosso trabalho mediúnico até hoje. Agora, 6 anos, então. Isso. Nós temos agora o nosso estudo, porque nós temos o estudo do livro, né, junto, e é isso que nós fazemos, esse trabalho. Você trabalhou 6 anos como médium falante. Isso, continuo na ativa ainda, graças a Deus. Não tem medo de espírito? Tinha muito, antes de entrar no espiritismo. Nossa, nem te conto. Agora não tem mais. Tá bom. Rosana? Boa tarde a todos. Obrigado por aceitar nosso convite, Américo. Meu nome é Rosana, eu moro em Haia, Den Haag, faço parte do grupo Emmanuel e faço parte também do grupo de mediúnico da Holanda. Nós temos um grupo grande, e esse grupo está desde 2013, que eu também sou da turma das meninas, que fez o curso com o Goldinho. Eu sou apoio. Não tenho medo de espíritos, não. Já passei há muito tempo dessa fase e me sinto muito feliz em participar desse grupo. Tem interesse em participar como esclarecedora ou não? É como a Maria falou, Américo, aqui nós fazemos um pouco de tudo. Então, faz um pouco. Isso, Tá bom, se alguém, por acaso, entendeu, faltar... Mas você não é médium falante?
Não. Não. Tá Sim, muita intuição. Acabei de ter 15 pessoas, olha aí, 15 pessoas. Denise, agora é você. Boa tarde a todos. Meu nome é Denise, moro também aqui em Haia. Também faço parte dessa leva que fez o curso com o Godinho. Desde que cheguei na Holanda, desde 2009, faço parte do grupo Espírita Emmanuel. Então, nós estudamos e desse grupo que surgiu a mediunidade a partir do curso do Godinho, que montamos o grupo, um ano de experiência e depois, no segundo ano, eu entrei como uma aprendiz para esclarecedora. E buscando um conhecimento maior, tive a oportunidade de receber o teu livro e foi daí que me deu um grande avanço de como lidar. Até então, eu era muito leiga mesmo, assim, o aprendizado de cada reunião é que foi me construindo, está me construindo, isso é muito bom, porque a gente vê quantas experiências, né, que, na verdade, é exatamente isso, às vezes pensa que está ajudando alguém, mas, na verdade, quem está sendo ajudado somos nós mesmos, eu vejo da minha parte. Então, tá bom. é um imenso prazer te ter hoje nessa tarde com a gente, ao vivo. Então, tá bom. Luciene, sua vez. Boa tarde, pessoal. Então, eu também faço parte do Grupo Emmanuel, junto com a Rosana e a Denise. Também fiz o curso de mediunidade com o senhor Godinho, junto com as meninas. Já participei de prática mediúnica aqui na Holanda, algumas vezes. E como apoio. Apoio fluídico ou apoio na fala? Não, fluídico. Esclarecendo, só fluídico, tá bom. Não sou médium, acredito que não seja, há controvérsias, mas eu acredito que não seja. Só tem um jeito de saber, fazendo reunião mediúnica, participando delas e percebendo o ambiente. Bom. Mas no decorrer desse curso eu tenho algumas perguntas, não sei como é que vai ficar essa questão de perguntas, eu tenho muito interesse com relação à mediunidade de visão. Você tem alguma visão, não? Pois é aí que está a controvérsia, porque a imaginação, né, pode confundir com a visão, né? A imaginação pode ser coisa da minha imaginação, então eu não sei. E é só com os olhos fechados. Podemos falar sobre isso também. Tá bom. Marise, sua vez. Olá, boa tarde. Eu faço parte do grupo Maria Nazaré, aqui de Zandam, na Holanda. Queremos começar assim, a nossa reunião mediúnica. Eu nunca fiz parte de reunião nenhuma, não sei como funciona, como é, como não é, morro de medo. Disseram para eu ser advogadora. Então, eu estou assim, começando do zero. A gente já estuda mediunidade no nosso grupo já há 4 anos, mais ou menos, mas sempre sozinhos, não temos nada, só em livros mesmo. Tá bom. Minha curiosidade é total. Muito bem. Cris, sua vez. Boa tarde a todos. Eu faço parte do grupo Maria de Nazaré junto com a Marise. Caí de paraquedas no grupo mediúnico. Quando comecei a estudar a mediunidade, foi para entender a mediunidade na infância, porque eu trabalho com a evangelização infantil, e sempre vem muitas mães, meu filho é médium, e a mediunidade nunca me chamou a atenção, o fenômeno em si nunca me chamou a atenção. O que me chama a atenção da doutrina realmente é a questão do conteúdo, né? Do conteúdo doutrinário. E então também estou com a Maria já há 3 anos estudando. Me apaixonei pela mediunidade, como a Maria e a Denise falou, porque é um convite, né,
para você se auto-aprimorar e, consequentemente, se doar, né, para os nossos irmãos. E, teoricamente, eu sou a dirigente, né, Marisa? Então, a gente também está, assim, começando a gente... a princípio, eu sou a dirigente do grupo, mas a gente ainda está na teoria, certo. E estamos abertos para aprender, então... Mas você nunca trabalhou mediunicamente, não? Não. Como médium ostensiva, quero dizer. Não sinto... Como esclarecedora, sim. Também não. Não? Doadora a minha de função fluidos. é doadora de Apoio fluidos fluidos. e a dirigente da reunião. Apesar de que um tempo para cá eu tenho, durante a noite, ao sono, eu tenho percebido alguns, né, eu consigo me ver na cama, enfim. Desdobramento lúcido. Tenho sentido isso, mas ouvir, falar, ver, nada. Tá bom. Miriam, você. Oi, boa tarde a todos. Miriam, faço parte do grupo Allan Kardec e também com Goldinho e o grupo aí que já se apresentou no mesmo grupo. Desde lá também venho seguindo o grupo de estudo da Federação Espírita, desenvolvendo, tentando também, né, desenvolver a habilidade, fazendo esse trabalho maravilhoso, e também dentro do próprio grupo, o que só me afastei agora, um tempo atrás, a partir do momento que começou o Covid, não consegui mais compartilhar, né, então, nos dias, e estou me organizando para retornar, entendeu, de forma virtual, mas de forma, nos encontros eu sempre participei, e como doadora de fluidos, né, e bem antes de iniciar o Covid, eu senti que eu estava desenvolvendo a parte mediúnica, então eu estava sentindo que eu já estava desenvolvendo mais essa parte de médium... Falante. Psicofônico. Isso, psicofônico. Esse aí. Então, médium falante, mais fácil. E estou muito feliz também de participar, né, agora desse estudo, porque, né, a gente quer aprender mais e ver como lidar, né? Tá bom. Bom, pelas minhas contas aqui, quem é médium falante é a Sônia, com já algum desenvolvimento, já trabalhou há alguns anos, e você está experimentando algumas percepções. Exato. Muito obrigado. Maria da Silva, agora é você. Oi, gente, boa tarde. Bom dia, Américo. Senhor não, Américo. Américo. É uma alegria muito grande, né? E eu gostaria também de revelar ao senhor que nós já conversamos por via e-mail, já trocamos uns e-mails. Foi. Achei muito bom, muito importante. Legal. Veja bem, eu sou de Recife, e lá iniciei a mediúnica já muito jovem, ainda com 19 anos. Sim. Idade, fui por compromisso mesmo, né? Então, eu entrei no espiritismo sem conhecimento espírita nenhum e já fui para a sala mediúnica. Naquela época, né? 1986. Então, isso aí causou assim, muito problema para mim, posteriormente, né? E após de tudo isso, de me recuperar, eu fui estudar o espiritismo, ver a necessidade do estudo, de conhecer a mediunidade, né? Médio falante. E aqui na Holanda eu participo do grupo GEFA, o grupo Francisco de Assis. Nós estamos também com o grupo CIMI, que é o curso de iniciação mediúnica espírita. Ainda não iniciamos a prática. E assim, eu como médio falante, agora eu assumi esclarecedor. Estou trabalhando como esclarecedor e eu preciso aprimorar meus conhecimentos, né? Não tenho ainda total segurança, então esse estudo para mim hoje vai ser muito valioso. Tá bom, tá bom. Deixa eu te dar mais uma informaçãozinha, só para você pensar, né? Eu sei que onde tem pouco trabalhador,
a gente tem que fazer, às vezes, de outras tarefas, não é? A gente tem esse problema aqui no interior de São Paulo, mas aqui na capital, nas grandes capitais, quando você faz um curso, tem 50, 60 pessoas. Aqui a gente não tem problema com o trabalhador. Às vezes falta muito médium falante, né? Isso depende da região. Tem região que tem muito médium falante, tem região que tem pouco, né? Mas o Emmanuel vai dar uma orientação para que a gente se especialize na mediunidade. Não precisa ser já. Você pode fazer as duas atividades, mas ele sugere uma especialização, né? Mas isso a gente pode conversar outra hora. Lúcia, sua vez. Obrigada. Para vocês aí que estão na Holanda, é uma boa tarde, né? Para nós aqui ainda é bom dia. Eu não vou me alongar muito, não. Eu faço parte também do grupo da Maria, da Cris, né? Maria de Nazaré. Como elas já disseram, há 4 anos nós iniciamos esses estudos. E também sou principiante nessa área, não tenho conhecimento, assim, a não ser esse adquirido através dos livros, nesses 4 anos, e foi muito interessante, porque nós estávamos um tanto temerosos de iniciar o nosso trabalho de mesa mediúnica, e aí o senhor Julião, aí da FEB, né, fez a gentileza de participar conosco de um encontro, e ele nos deu esse estímulo, dizendo, não, está na hora, vamos lá, coloque a mão na massa, vamos começar, que com certeza a espiritualidade está conosco e irá ajudar. E com essa força foi que realmente nós estamos aí preparados. Eu, inclusive, assim, não preparados, mas iniciando, né? Sim. Mas eu fico um tanto temerosa porque eu, inclusive, quis sair do grupo, dado o momento de estudo e vendo a necessidade do comprometimento, porque todos os anos, eu acabo vindo para o Brasil 3 meses. E aí eu dizia, nossa, mas como é que eu posso participar de um grupo, sendo que 3 meses eu não vou estar junto com o grupo, né? Apesar de estar sempre acompanhando os estudos, mesmo quando não dá para estar no grupo online para os estudos, mas eu faço os meus estudos diários. E aí eu achava assim que, não, eu não estou agindo de forma compromissada, então o melhor é sair do grupo. E depois dessa conversa com o senhor Julião, ele disse, olha, a qualidade é importante, então não afaste para ver, e à medida que você for vendo, isso vai acontecendo. E aí, então eu que já estava para sair do grupo, acabei ficando no grupo, né? E como as meninas disseram, todos nós estamos um pouco assim receosos, porque nós não temos muitas experiências, né? Aliás, não temos nenhuma experiência. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma experiência de mesa mediúnica. Experiência a gente não compra, a gente adquire. Justamente. É verdade. E qual é a sua experiência como médium? Você tem percepções? Alguns anos atrás, quando eu era assim adolescente, me assustava algumas coisas que eu tinha, o que hoje se chama de déjà vu, né? Sei lá, mas eu passava por algumas experiências e dizia, mas eu já passei por isso. E houve uma cena assim muito incrível, porque comecei a prever o que a pessoa ia fazer, né? Assim, tipo, nossa. E aí, mas tem rudimento de mediunidade. E aí eu não digo que era mediunidade, né? Naquela época eu é rudimento. Né? Eu devo confessar que sou uma principiante dentro do espiritismo. Tem cerca de 8 anos que eu iniciei os meus estudos espíritas. Então, sou realmente uma principiante e, como disse a Marise, caímos de paraquedas nesse grupo para fazer esse trabalho mediúnico e estamos com vontade, queremos fazer o nosso melhor e torcendo para que realmente dê certo. Vocês que acham que caíram de paraquedas. Stefana, vamos lá. Olá.
Bom, a minha história com mediunidade começa muito cedo, muito criança ainda. Na verdade, a minha mãe volta para o espiritismo por causa de mim. Então, mesmo não sendo recomendado, um tempo depois, quando eu atingi a adolescência, eu já entrei para o grupo da mediunidade do centro. A gente fazia parte, com uns 12, 13 anos de idade. Nesse momento, como eu ainda era muito nova, eu auxiliava mais na recuperação em paz. Auxiliei também já em processo de cirurgia espiritual. E eu já passei por diferentes facetas, depende da época, às vezes uma coisa está um pouco mais aflorada, vai desde vidência, audição, efeito físico, é o que mais perdura, mas depende muito da época, muito sazonal. Depois disso, quando eu mudei para a Ásia, eu fui para o grupo mediúnico em Singapura, mas lá a gente estava na fase de desenvolvimento ainda, porque a gente não tinha dialogador. A nossa dialogadora tinha mudado para a Coreia. Então, a gente estava no momento de desenvolver de novo o grupo para começar o diálogo. Depois, eu vim para a Europa. E aqui, agora, eu faço parte do grupo mediúnico do JG Plat, mas é um grupo que ainda está em desenvolvimento também. É um grupo que está em formação. Então, vamos ver como que eu posso ajudar. Isso é uma coincidência. Domingo que vem é o dia do nosso estudo, é o dia do nosso encontro. Certo. E o tema vai ser sobre o dialogador. Então, hoje de manhã eu estava estudando sobre isso. Então, assim, vem muito a calhar agora o estudo de agora. Muito bem. Obrigado, Stefano. Então, você tem percepções mais intensas. Bem, aqui entrou gente, saiu gente e voltou numa outra posição. Seria o Bruno agora, né? Bruno, está por aí? Pois não, boa tarde. Podemos se ver? Eu faço esse sacrifício, só um instante. Então, eu faço parte do grupo JG Plat também, junto com a Stefana. Eu não faço parte do grupo mediúnico, né, que a gente tem ainda. Eu sou responsável por outras atividades do nosso centro. Minha experiência mediúnica, eu fui muito tempo cambono na Umbanda, né, quando eu estava no Brasil, que é o médium assistente. Hoje, aqui na Holanda, eu sou só médium passista. Eu diria que eu tenho uma mediunidade não desenvolvida, não explorada, né? Eu tive, quando criança, alguns episódios, mas acho que a Luciene comentou, a gente tem sempre aquela dificuldade de saber o que é imaginação, o que é, de fato, mediunidade. Certo. Então, é uma coisa que eu sempre tive vontade de explorar mais, mas me faltava até um pouco de tempo. Tá bom. Então, por isso também eu estou aqui. Muito bem. Muito obrigado, Bruno. Temos alguém com rudimentos mediúnicos ostensivos. Né? Pela minha lista aqui, tem um tal de workshop aqui. Vamos lá. Quem que é o workshop aí? Vou passar aqui para a Nani. Nani, está me... desculpa, entrou o workshop. Não, sabe que eu não sei muito bem mexer nisto. E então, tudo bem. Maria, você sabe quem é? Coloque o nome no lugar do workshop. Você clica na palavra workshop, que está embaixo, não em cima. Bom, em cima pode também. Botão direito, põe lá renomear. Renomear. E põe o nome da pessoa que está lá, tá bom? Você pode fazer isso. Quem é a pessoa que está falando? É workshop. Alguém está falando? Helena, Maria. É a Lena? Helena. Helena, já sei quem é. Então, põe o nome dela aí, por favor, porque ela não tem muita habilidade com equipamentos eletrônicos. Bem-vinda, Helena. Obrigado. Liga a câmera, Helena. E pronto, quer dizer, quando nós começámos com o curso de dialogadora, só que nos entretantos com o Covid tivemos de fazer uma paragem e agora apresentou-se esta
oportunidade e é sempre bom aprender. Tá bom. Mas você não tem mediunidade definida ainda? Sinceramente, assim, eu tive alguns episódios quando eu tinha cerca de 6, 7 anos. Eu fiquei com muito medo. Não sei se por isso, nas reuniões mediúnicas, nunca senti nada de mediunidade. À parte de intuição, aí eu sempre tive. Tá bem. Bem, está faltando a Elaine e a Zailde, que acho que entrou por último aqui na minha lista. Elaine, vamos lá. Eu estou tentando ligar a câmera e eu não estou conseguindo. Tudo bem. Eu vou falar, então. Eu já tento mudar a configuração. Meu nome é Elaine, eu sou trabalhadora no Maria de Nazaré, junto com a Marisa, com a Lúcia, com a Cris. E eu me considero, eu sou um baby recém-nascido no espiritismo. A minha formação veio toda católica, da família bem tradicional, mas eu sempre tive episódios durante a infância e eu tinha uma intuição muito forte com que, ao completar 30 anos, eu teria que decidir algo da minha vida. E quando eu completei 30 anos, eu tive um episódio de um fato mediúnico dentro da minha casa, que estava me tornando, estava bem complicado mentalmente para mim. Sim. E aí eu fui, através de um amigo, me levaram até o Maria de Nazaré, e lá eu fui acolhida e comecei a estudar a mediunidade, e eu faço da mesa mediúnica com elas. Eu não sei dizer qual seria o meu tipo de mediunidade, eu ainda estudo para encontrá-lo, mas sim, eu acho que eu tenho alguma mediunidade ostensiva, mas hoje, como nos nossos estudos, eu me coloquei como suporte energético. Fluídico. Por segurança, até eu conseguir encontrar o meu caminho, tá bom. Até eu poder me intitular realmente. Então, tá bom. É isso. Você deve ter mediunidade mesmo, ostensiva, mas só o treino e o trabalho é que vai despertar isso, porque os espíritos têm meios de ativar isso no nosso organismo. Vocês sabem, pelos estudos que vocês fazem, que a mediunidade ela está realizada no organismo físico, né? Independe de moral. Kardec fala sobre isso. Independe de moral, né? A gente vê, às vezes, pessoas sem moral nenhuma apresentarem sintomas mediúnicos muito ostensivos. Então, é uma coisa do organismo. Quando é que ela deixa de ser organismo? Quando a pessoa que, exercendo muitas encarnações essa tarefa, ela incorpora isso. É o caso de Chico Xavier. Ele incorporou isso no seu organismo. Então, onde quer que ele nasça, ele vai ter essa possibilidade, menos que ele não queira exercê-la, aí dá para regular isso no organismo. O organismo é que tem as chaves, eu imagino que seja no cérebro, junto à glândula pineal, onde você ativa ou tolhe, porque a pessoa pode precisar ter uma encarnação que não tem envolvimento nem como médium. Então, ela não precisa daquilo. Então, dá para desligar. Mas aqueles que adquiriram o direito de usar a mediunidade em qualquer lugar, pode pedir o organismo que quiser para exercer a tarefa mediúnica. Zailde, vamos lá. Boa tarde para os que estão aqui na Holanda, bom dia para os que estão no Brasil. Eu não tenho muito tempo que eu estou na Holanda, e eu trabalhei a minha vida toda dentro do espiritismo. Em Belo Horizonte, eu participei por muitos anos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que é uma fraternidade bem grande em Belo Horizonte, e participei de várias reuniões mediúnicas, uma mediunidade bem ostensiva,
Começou com alguns desenhos, escrita, participei anos, né, trabalhei dentro do trabalho do receituário mediúnico. Depois eu fui também à psicofonia, trabalhei muito tempo também no pronto-socorro, que a gente tinha pronto-socorro espiritual. Depois, dentro da minha profissão, eu trabalhei no orfanato, em Contagem, uma cidadezinha agarrada em Belo Horizonte, e lá esse orfanato é de um grupo espírita, e eles tinham uma reunião mediúnica, e eu participei também há alguns anos, né, até antes de vir para cá. E aí aqui eu estou numa região que tem pouco, né, assim, acho que o pessoal acho que em Amsterdã é que tem um grupo maior, uma coisa assim. Aqui eu estou perto aqui de Ense, que tem aqui com a Diene, que fundou um centro espírita há um tempo atrás, que é o G1, né, que é o espírita o Nazareno. E quando eu vim, que eu conheci já uns 4 anos atrás, tinha até um grupo, tinha mais ou menos umas 8 pessoas que frequentavam, mas era um grupo só mesmo de estudo do Evangelho, era um encontro assim. Certo. Depois, com a pandemia, encerraram, e agora a gente está retomando, e nós somos só 4 pessoas ainda. Tudo bem. Né? E eu sinto que assim seria importante, né, esse trabalho da mediunidade, mas eu acho que até mesmo devido ao número de trabalhadores, que é muito pouco, é meio difícil, né, assim, de estar Podemos falar sobre isso também. Né? Me lembra para a gente falar um pouquinho disso, tá bom? Ok, obrigada. Dessa dificuldade com um grupo pequeno. É. Finalmente, a Ângela, que acho que entrou por último aí. Ângela, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Bem, acho que a Ângela não está me ouvindo por alguma razão. Tem, Américo, a Lúcia também está presente. Está como Lúcia B. Mas a Lúcia acho que já falou, né? Não. Já. E a Lúcia Monstra já falou. Já. Isso. Ah, é a Lúcia. Tá certo. É a Lúcia Monstra. Só Desculpa, falta Lúcia. a Ângela. Só falta a Ângela pela minha conta aqui. É verdade. Muito bem, então vamos começar. Eu queria mostrar a vocês a estrutura do seminário, só para vocês terem uma ideia de como é que é isso. Porque assim vocês têm uma ideia mais geral. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a estrutura do seminário. Estão vendo aí? Sim. Tá certo? Então, tá bom. Então, eu vou colocar o painel de vídeo aqui. Pronto, vamos lá. Então, tem essa estrutura. Tem fases do esclarecimento, o atendimento a espíritos minimamente necessitados, depois os que são perturbadores. Não uso o termo obsessor, acho um termo forte. Aliás, pela minha experiência, a gente não deve se dirigir a um espírito que seja um perturbador como sendo obsessor e chamá-lo de obsessor ou até mesmo de perturbador. A gente não deve fazer isso. E espíritos que estão em crise, eles têm uma gravação quase sempre do momento da morte na mente e repetem isso muitas vezes como se estivessem morrendo de novo, várias vezes. E passam por um período de perturbação que é variável do espírito. E tem um jeito de atender esses espíritos que estão em crise, porque quase sempre eles não prestam muita atenção, porque estão repetindo na mente o seu drama, e, finalmente, espíritos que não podem falar. Então, mesmo que o espírito não possa falar, nós podemos ajudá-los de alguma forma. Então, basicamente, essa é a estrutura do seminário. Eu vou começar aqui as fases, vou interromper e vou voltar, porque
eu tenho uma outra ordem aqui para fazer em função daquilo que vocês me falaram, tá? Uma outra ordem de encaminhamento do assunto. Então, vamos falar primeiro daquela que a gente chama de fases do esclarecimento. Vou compartilhar novamente e fases do esclarecimento. Então, normalmente a gente tem um período que a gente chama de recepção, mas vocês vão ver que isso não necessariamente pode acontecer. Existe um período que você obtém o histórico do espírito. Se o espírito é muito importante, ele vai contando todo o problema dele. Se ele não é, você tem que ir fazendo propostas, perguntas, no sentido de entender a história do espírito. Então, essa separação aqui, na realidade, não existe. Existe, sim, o início de recepção, que pode ser bem simples. Agora, todas as fases terminam com encaminhamento. Ninguém pode falar para o espírito, agora você está esclarecido, se vira. Porque a vida espiritual é muito complicada. O espírito que foi atendido, ele precisa de uma continuidade dos esclarecimentos, porque nós temos 10, 15 minutos para fazer isso, e isso não é tempo suficiente para mudar ninguém. Então, a gente só faz o que a gente chama de primeiros socorros. Na realidade, o desenho seria mais ou menos esse aqui, onde você, ao mesmo tempo, está ouvindo a história e está propondo alguma coisinha para você entender a história do espírito. Isso quando ele já não conta, né? Mas na hora de encaminhar, isso é obrigatório. A gente nunca pode deixar um espírito sem a percepção de alguém que vai encaminhar. Já aconteceu, já tive alguma experiência em que, na hora do encaminhamento, o espírito não via ninguém. Então, nessa hora, os companheiros doadores de fluidos e o próprio esquecedor propõem que ele fique alguns instantes atento e os mentores, os espíritos, vão melhorar as percepções. Às vezes isso acontece, mas também já aconteceu de que o espírito não conseguiu enxergar nada. Aí, então, é o seguinte, veja se você ouve uma voz para saber que você tem alguém perto de você. Isso aconteceu algumas vezes, mas também aconteceu do espírito não ouvir. Aí dissemos ao espírito, alguém vai tocar você para encaminhar você para um local até que você melhore as percepções e consiga falar ou consiga ouvir e até ver. Então, a gente sempre encaminha para alguém, ainda que o espírito atendido não esteja vendo, não esteja ouvindo. Com essas alternativas. Primeiro, ver se ele vê, se não vê, se ele escuta, e se ele não vê nem escuta, se ele sente o toque. Por que a gente faz isso? Porque eu não posso dizer para o espírito que eu vou acompanhá-lo. Estou aqui encarnado, não sei para onde ele vai. Quem faz isso são os mentores, né? Então, vamos começar aqui com a fase inicial, que seria da recepção. Opa! Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Recepção do espírito. Então, como é que eu percebo que um espírito está no transe mediúnico? Olhando para o corpo do médium. Há um arfar do tórax, as funções de respiração se acentuam, há uma respiração quase sempre ofegante. Às vezes não tem isso, a gente precisa perceber por outros sintomas. Por exemplo, um meneio de cabeça, né? O médium está com os olhos fechados para se concentrar melhor e ele perde um pouco a noção de espaço, então ele meneia um pouco a cabeça, mexe a cabeça, né? Então, ali existe um espírito em transe. Eu estou supondo que o espírito não está falando absolutamente nada, apenas começou o transe mediúnico. Eu espero um pouco, ou devo esperar um pouco, antigamente eu não esperava.
e só para ver se ele fala por conta própria. Na hipótese dele não continuar não falando, então eu vou contar o que não devemos fazer, tá bom? Eu não devo fazer referências a tempo. O que significa isso? Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Por quê? Porque eu posso estar fazendo e participando de uma reunião noturna e o espírito ter desencarnado durante o dia, conservado aquela imagem na mente, e para ele é dia. E aí começa o transe mediúnico e ele escuta do esclarecedor boa noite. Então, isso não é adequado usar, não é adequado. Não estou dizendo que está errado, porque na maioria dos atendimentos, o espírito tem ideia de se é noite, se é dia. Não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que eu evito fazer isso, fazer referências a tempo, tá bom? Eu não estou vendo vocês, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, liga o microfone e diz, eu sou fulana, tenho pergunta, tá bom? Daqui a pouco eu vou parar para vocês comentarem isso que eu estou fazendo aqui. Bem, a segunda referência que a gente não deve usar é usar gênero. Então, durante muitos anos, eu começava a atender espíritos dizendo, boa noite, irmão. Mas eu não enxergo o espírito. Então, eu posso estar errando o gênero a que ele pertence. Isso é muito ruim, muito ruim. É só a gente imaginar, se alguém se dirigir a nós no gênero errado, né? Então, a gente não vai gostar disso, a gente quer que a pessoa use o gênero adequado, né? Então, não devo fazer referência a gênero. E, normalmente, já com o tempo do trabalho de esclarecimento, esse seminário é voltado para esclarecedores, existe um seminário para médiuns, para doadores de fluidos também, mas esse é específico para a tarefa de esclarecimento. Eu perdi a linha, mudei uma ideia. Bom, vamos em frente. Então, são coisas que eu não devo fazer. E eu não devo usar também... Eu só posso fazer uma pequena colocação, Zailde? Pode, o que eu sempre percebi nas reuniões mediúnicas sim. É que, quando fala irmão, boa noite, irmão, era muito no sentido de estar combinando com espírito, né? O que eu percebia era isso, né? Sim. É mais no sentido de falar assim, que não sabe quem é que está ali, então já dizia assim, boa noite ou bom dia, irmão. Irmão no sentido de estar falando com o espírito, meio que é isso. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, porque eu quero ver você. Então, isso é uma possibilidade, mas veja, vamos supor que entre alguém aqui na minha casa e seja mulher, e eu falo para ele, boa noite, irmão. Não sei. Fica esquisito. Então, quando você fala isso, no sentido do espírito, precisa combinar com o espírito, que é esse sentido. Começar a falar. Às vezes esse espírito nem sabe que ele é espírito, né? Que ele não tem um corpo, a maioria não, é assim. Ele tem corpo. O espírito tem corpo espiritual. Mas ele não percebe, né? Ele nem percebe. Isso pode acontecer, mas ele tem um gênero. Sim. Ele tem um gênero. E a gente errando o gênero, esse cara me ajudar não sabe não sabe quem eu sou? Eu vi, assim, muitas vezes, né, do espírito falar assim, por que você está me chamando de irmão? Homem. Isso. Então, para evitar isso, porque isso eu costumo, isso faltando a palavra aqui, é um entrave na comunicação. Você tem que se preocupar com isso, porque você cria um problema que precisa resolver antes de se... Então, a ideia é não criar problema. Como dá para fazer isso muito fácil? Veja, eu usei durante muitos anos, boa noite, irmão. Vou até contar para vocês, Aildo, como é que eu aprendi que não era para fazer isso. Eu era muito novo e eu estava na época do vestibular e estava
estava sentindo um cansaço que não era normal, né? Tá certo que eu fazia cursinho, fazia o colégio ainda. E aí um amigo que me levou ao espiritismo, ele me levou a um centro espírita e durante algumas vezes eu fui lá tomar passe, mas era uma reunião mediúnica. Eles admitiam a gente em reunião mediúnica naquela época. E eu, assim que começava a reunião, encostava a cabeça na parede, que é o melhor lugar para quem quer dormir, né? Você encosta a cabeça na parede, na lateral do centro, né? E eu dormia, né? Acordava no fim da reunião, quando a luz acendia, renovado, como se tivesse carregado bateria. Nossa, isso aqui é maravilhoso, eu vou lá voltar toda semana para tomar passe, esse negócio funciona. E, de fato, isso aconteceu durante algumas vezes, até que um dia o esclarecedor de plantão faltou. Os médiuns cochicharam lá na mesa, falaram qualquer coisa, de repente alguém falou assim, você aí, eu estava na última cadeira, encostado na parede, ainda olhei para trás para ver se tinha alguém atrás, e aí era eu. Estão dizendo aqui que é para você ir lá esclarecer espírito. Ah, meu Deus do céu. Eu nunca tremi tanto na vida. E durante muitos anos, eu aprendi, naquele dia, a diferença entre um tremendo esclarecedor e um esclarecedor tremendo. Eu nunca temi tanto na minha vida. E naquela época, curiosamente, no grupo que eu frequentava, havia mais médiuns homens do que mulheres. Era um grupo pequeno também, e quase não tinha mulher. Mulher ia lá de vez em quando. Depois tinha mais mulher do que homem. E hoje voltou a ter bastante homem também. Então, eu achava, ignorância, iniciando no espiritismo, que espírito de homem tinha que se comunicar por médium homem, que era para não dar confusão. E eu achava que espírito de mulher tinha que se comunicar por mulher. E aí, um belo dia, eu fui designado para atender uma médium que nunca vinha, e aquele dia ela veio. Ela veio, entrou em transe mediúnico. Eu não tive dúvida se a mulher está aqui, porque ela vai ser espírito de mulher, né? E tasquei um boa noite, irmã. O espírito fungado, assim, tu tá me estranhando, é? Foi aí que eu preciso tomar cuidado com isso. Eu posso, mas se eu encontrar um caso desse, eu atrapalho o processo de comunicação e vou ter que explicar. Tudo que você tem que explicar depois dá trabalho. Então, é melhor não fazer essa referência. Ah, mas eu gosto de falar. Faça, não há problema nenhum. Eu não faço mais. E oriento que as pessoas não usem nem referências a tempo, nem ao gênero. Isso no início. Depois tem mais coisa aí. Eu vou voltar a compartilhar a mesma tela para a gente continuar aqui. Muito bem. A outra coisa que eu fazia, porque eu observava as pessoas fazendo, eu fazia a mesma coisa, né? Como esclarecedor, no começo. Então, boa noite, irmão, seja bem-vindo. O bem-vindo é masculino. No Brasil, nós temos esse problema, né? Então, se o espírito for de mulher, ele pode não entender, a mulher pode não entender o que esse cara está querendo, né? Está percebendo que eu sou homem, eu sou mulher? Isso é desagradável, né? Esse é um dos problemas. Outro problema é que, às vezes, o espírito vem forçado à reunião. Claro que ele não pode ser forçado sempre. Em algum momento, o espírito, os mentores têm que liberar o espírito, que ele não pode ficar sendo tolhido no seu livre-arbítrio. Então, já aconteceu de eu dizer isso. Seja bem-vindo. Eu não sou bem-vindo coisa nenhuma, nunca te vi, não te conheço. Eu estou aqui forçado. Tá? Pronto, já fica uma encrenca inicial que não vale a pena enfrentar. Né? E, finalmente, tem um terceiro inconveniente que não sabia até que aconteceu.
eu falei, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Ele falou assim para mim, mas é você que está chegando. Opa, o que é esse negócio? Eu que estou chegando? Ué, ele não está na reunião? Não, ele está, fisicamente ele está, o perispírito dele está ali em torno do médium, mas a mente dele não está. E, nesse caso, o espírito estava enterrado até o pescoço. Estava enterrado. Ele foi tirado pelos mentores do local, não percebeu a mudança, continuou sentindo-se enterrado, e quando eu falei que ele era bem-vindo, ele falou, você que está chegando, eu não consigo sair daqui. Então, são 3 coisas inconvenientes para usar o seja bem-vindo, tá? Tem mais alguns aqui. Não devo, poder eu posso. Eu não devo fazer referências religiosas. Por quê? Porque eu não sei se o espírito tem ou não tem religião. É muito chato. Eu me lembro, deixa eu interromper aqui para contar a vocês, vendo vocês, eu me lembro de um espírito de uma senhorinha que estava meio perdida, né? E o esclarecedor foi muito hábil, né? Deixou a senhorinha à vontade. Ela gostou tanto que ela não queria ir embora da reunião mediúnica. Mas, em dado instante, né? Logo antes do encaminhamento, o espírito resolveu perguntar que lugar é esse? Isto é, que lugar que ela está? Ela não é reconhecida, ela não sabia que tinha médium, que ela estava falando por médium, ela não estava percebendo isso. Provavelmente ela estava só percebendo o esclarecedor dela. E a conversa estava numa boa, como a gente costuma dizer por aqui. E o esclarecedor respondeu a ela, você está no centro espírita, num centro espírita. Nossa, a mulher ficou doida. Coisa do demo! Provavelmente era de religião protestante, né? E o espiritismo é vendido como coisa do demônio, né? Daí para diante, não notou nada mais o esclarecedor tentar contornar o problema, porque aí virou outro assunto, né? É coisa do demo, o demônio está me tentando aqui, né? Então, eu não devo, eu poder posso. Eu não estou falando que está errado, às vezes você faz a referência religiosa e não dá errado, mas como a gente nunca sabe que espírito vem, não é bom não, como dizem os meninos, Zailde, não é bom não. Muito bem, voltemos aqui a compartilhar a tela. Outra coisa que a gente costuma dizer é, você está entre amigos, né? E eu também já escutei. Eu não sou teu amigo, coisa nenhuma, se a gente pegar um espírito perturbador pela frente. Eu não te conheço, eu não sou amigo, eu estou aqui obrigado, né? Então, é uma coisa que não deve ser dita, tá? Ainda que a gente esteja recebendo o espírito amigavelmente, mas isso não é conveniente. Se o espírito for agressivo, ele não conhece ninguém, ele não sabe que estão ali pessoas amigas que não querem lhe fazer mal. Então, não é bom usar isso. Uma outra coisa que eu usava também é adjetivos, né? A gente não deve usar adjetivos, porque no Brasil tem adjetivo que varia segundo o gênero, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja com cansaço, se for homem, você diz assim, o espírito está cansado, não é isso? E se for mulher, está cansado. Então, se a gente usar o adjetivo, a gente pode não falar boa noite, irmão ou irmã, mas a gente pode errar mais à frente. O espírito está ofegante, a gente vai perguntar por que você está cansado? E, às vezes, o espírito está cansado, e vice-versa. Então, muito cuidado. É claro que é um adjetivo que não flexiona. Por exemplo, triste. Triste vale para homem e para mulher, né? Não existe um tristo e uma trista. Não tem, isso não tem. E, por último, a referência ao espaço. Nunca dizer que é um centro espírita.
Aliás, normalmente, só os espíritos perturbadores é que sabem que estão no centro espírita. Por quê? Eles têm janela na vida espiritual, sabem o que estão fazendo, e eles sabem que estão entrando no centro espírita. Mas a maioria dos espíritos não sabe que é um centro espírita. Então, não diga, exatamente para não criar aquele problema que eu falei da religião. Então, mas o que fala se o espírito perguntar onde eu estou? Tem saída também. Você está numa casa de serviço. Aí o espírito, mas o que vocês fazem aqui? Aí você devolve, o que você precisa? Ou seja, a preocupação do esclarecedor, conforme André Luiz recomenda, é ter a necessidade central. O que ele precisa? Vamos atendê-lo na sua necessidade não material. Né? Agora, eu vou contar para vocês como é que eu atendi durante muitos anos, logo no início da comunicação, sem ter a menor noção de que espírito era e de que experiência tinha. Então, eu sempre dizia assim: boa noite, irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, você está entre amigos, meu querido, numa casa espírita. Ou seja, é tudo o que eu não recomendo. Por quê? Tudo que você falar, nessa hora, sem conhecer nada, vai ter que explicar. Vai ter que explicar que focinho de porco não é tomada. E vai perder tempo. Não é? Então, basicamente, essas coisas não devem ser ditas. E aí eu fui fazer um seminário aqui numa cidade próxima a São Paulo, e uma jovem candidata esclarecedora presente, depois que ela ouviu isso, ela falou assim: senhor Américo, não pode falar nada. Pode. Pensa aí o que você falaria sem se comprometer. Ela pensou: Américo, posso fazer assim? Oi, tem alguém aí? Então, é exatamente isso que a gente deve usar. Interjeições. Isso se o espírito não começar a falar. Porque se ele começa a falar, ele já está contando qual é o problema dele. Então, usar oi, olá, variações em torno do tema. Se o espírito demorar muito para falar, a gente pode usar uma outra assim. E aí? E então? Variações em torno do tema. Agora, não usar uma que a gente usa muito aqui no Brasil. E aí, o que está pegando? Porque esse dia, a gente não sabe em que tempo o espírito desencarnou, né? O que está pegando não tem sentido, né? Então, coisas bem simples. Oi, olá, se ele demora um pouquinho, e aí? E então? Vamos lá, aberto para discussão. Já passaram por uma coisa parecida? Com certeza, América, a Denise. Com certeza. Todas elas, e ao decorrer da história e dos anos, a gente vai aprendendo a não usar mais isso. Mas uma delas ainda continuo repetindo, seja bem-vindo. Mas aí não tem dado assim tanto problema, mas já ocorreu sim. Já ocorreu do espírito dizer: eu não sou bem-vindo, né? E aí, quer dizer, aí o trabalho da assistência, que é exatamente para ele, ainda vai ter que ter, porque o tempo é corrido, né? Isso, exatamente. Você perde tempo para explicar. Né? Na explicação. Então, é nesse sentido. Eu não disse que é errado, por quê? Porque às vezes você usa e dá certo, mas nem dá. E como você não quer perder tempo, pode dar errado, e é bom não fazer isso. Mas eu tenho uma pergunta ali naquela parte onde tu diz que ele não responde, porque eu já tive essa dificuldade dele não responder, mas era um espírito com um
Foi a minha primeira experiência. Zoantropia. Tá, E... esse é um assunto que tem no seminário. Muito a se manifestar. E, na verdade, então, eu, na hora, eu não consegui entender isso. Nem no decorrer não, assim. ninguém, a menos que você seja depois. vidente, a menos que você seja vidente e esteja enxergando o espírito modificado. Então, o que nós criamos? Eu estou antecipando, mas isso é um assunto que a gente vai ver mais à frente, que é espíritos que não podem falar. E eles podem não falar por várias razões. Uma delas é zoantropia, quando a zoantropia é aqui. Alterou o formato do sistema da fala, né? Então, ou virou um focinho, ou virou um bico, né? Então, tem espírito com deformações perispirituais que a gente nem imagina. Tem de tudo na vida espiritual. E por quê? Porque o espírito é muito maleável e uma mente voltada para o mal pode hipnotizar e sugerir uma forma, e aos poucos aquele espírito vai fazendo a forma nele mesmo. Eu não sei se vocês visitaram um sanatório. Eu já visitei e fazíamos um trabalho de visita a sanatório aqui durante algum tempo, fizemos durante algum tempo. E às vezes você encontrava alguém de gatinho, né? Andando de gatinho, rugindo, como se fosse um lobo, um leão. Por quê? O corpo denso, ele não se transforma, porque é difícil você moldar um corpo denso, mas ele assume que ele é um bicho e ele se posta como, na vida espiritual, o espírito vai deformando e se associando à fórmula mental que o hipnotizador usou. Tá bom? Então, Denise, eu aconselho você não usar seja bem-vindo, tá? Você vai... Alguém uma vez me disseram no seminário, mas que falta de educação, senhor Américo. Mas tudo bem, então, se você quiser, serve um cafezinho, um chazinho, né? Então, o nome. O acolhimento vai na energia do esclarecedor. O acolhimento vai na energia. O esclarecedor assume a tarefa, porque ele sabe que pode fazer isso e pode ajudar a pessoa. Ele acolhe. Olá. Oi. Ele acolhe na energia. O espírito fica à vontade. E, na medida em que a conversa se desenrola, ele fica feliz se você atende a necessidade, se você o ouve, né? Então, o acolhimento é feito desse jeito, evitar palavras que podem nos atrapalhar. O que mais? Experiência de vocês, que aí eu aprendo também. Sobre perguntar o nome. Como? Sobre perguntar o nome nessa recepção. Então, eu já vi acontecer algumas vezes e eu já vi as duas coisas. Tem uma resposta positiva, mas também causa uma perturbação ao perguntar o nome. Por quê? Porque para o médium é muito difícil captar o nome. Não é Chico Xavier. Chico Xavier, ninguém dizia nada, chegava perto dele, ele cumprimentava a pessoa pelo nome. Isso é diferente. Então, a maioria dos médiuns é difícil. No grupo que eu dirigi durante muitos anos, havia uma médium que tinha facilidade de captar o nome. Então, com ela, você até poderia perguntar, mas o que aconteceu? A gente se acostumou com a moleza, né? Um dia a gente fez a pergunta, a médium captou. E ela mesma teve que interferir na comunicação e não respondeu aquilo que o espírito queria, porque o espírito estava falando o nome para ela, ela não estava entendendo. Por quê? Porque esse é um nome que ela desconhecesse, ela não conseguia captar. Então, ela falou para mim, Américo, eu não estou captando o nome. Então, isso atrapalha a comunicação. Eu atendo hoje espíritos, não na pandemia, claro. Eu atendo sem saber o gênero. Sem saber o gênero. É claro que na conversa, às vezes, é um adjetivo. O espírito fala assim, estou tão cansada. Opa! Mas já aconteceu do médium errar no adjetivo, olha só. O médium falou cansada e era cansado. Então, né?
A gente pode criar ruído na comunicação, é a palavra que me falhou no começo da história. Ruídos em comunicação não são bons, exatamente porque você não tem muito tempo, tudo que falar que for ruído, depois tem que explicar. Então, a gente não usa nem perguntar o nome. O André Luiz conta uma história no livro, eu até tenho essa história aqui, vou projetar para vocês verem. Eu colecionei aqui alguma coisinha para exatamente resolver esse problema. Está no livro Domínios da Mediunidade, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. Está nesse capítulo aí, antes do serviço. Próximo a triste companheiro, Hilário perguntou: amigo, como te chama? Olha, o Hilário é um espírito desencarnado, colega de medicina do André Luiz, sob supervisão do mentor Aulus, do instrutor Aulus. E ele pergunta para um espírito que está desencarnado, antes da reunião começar: amigo, como te chamas? Ele fala, eu, murmurando, né? E num esforço inútil para recordar, disse, eu não tenho nome. Não conseguiu lembrar. Tá? Aí o André perguntou, se o nosso amigo for até o aparelho mediúnico, vai continuar sem lembrar da identidade? Perfeitamente. No caso desse aqui, pode ser que, num outro caso, o espírito tenha suas melhoras de percepção mentoneuropsíquicas, como cita um outro livro. A gente pode falar dele também. E, às vezes, a melhoria, o choque anímico, é exatamente esse contato com fluidos densos do médium, né? O espírito entra ali na esfera de ação do corpo mediúnico e aí melhoram as percepções. Ele passa a ouvir melhor, passa a enxergar melhor, passa a ter mais percepção olfativa, né? Mais facilidade para falar. Então, o ideal é não perguntar o nome, tratar como qualquer que seja o gênero. E, ao longo da conversa, perceber um adjetivo que identifique. Mesmo assim, tomar cuidado, porque o médium pode errar, e eu já passei por isso, pode errar o gênero do espírito. Não que ele não saiba qual era o gênero, às vezes até não sabe, não consegue identificar. Não, mas ele sabia qual era o gênero, mas disse a palavra errada. Ela usou o feminino, masculino, ou era masculino, ela usou o feminino. Obrigada. Algo mais? Tem mais alguém na sala aí. Vamos lá. Maruja, liga a telinha aí só para a gente te ver. Tá frio aí, hein, Maruja? Frio. Já estava trabalhando e agora eu estou dirigindo, falei, vou escutar pelo menos. Então tá bom. Então tá bom. A gente fala melhor quando você chegar em casa. Tá bom? Algo mais? Querem explorar um pouco mais isso? América, o que eu falo no início? Então, tem duas atitudes. Se o espírito começa falando, deixa ele falar. Ele já está contando a história, você não precisa falar nada. Você só entra na história dele. Aqui tem um detalhe, né? Entrar na história do espírito. Porque durante muitos anos eu queria esclarecer o espírito doutrinariamente. Eu queria doutrinar o espírito. Então, eu não deixava o espírito falar. Isso não é legal. É a mesma coisa que quem vai a um consultório de terapia, ou psicanálise, ou psicologia. Tem diferença entre terapeuta psicanalista e psicólogo. Tem diferença. Mas você não vai num terapeuta que fala mais do que você. Porque você está lá exatamente para contar a sua história e o terapeuta descobrir qual é o trauma da infância, do útero, da encarnação anterior, né? Então, a gente deve ouvir primeiro o espírito antes de começar a falar. Ouvir minimamente. Você não vai ficar 1 hora ouvindo a história do espírito, né?
A gente tem pouco tempo, né? Mas entra na história dele e faz pequenas perguntas para descobrir o que ele está querendo. Uma das coisas que é muito complicada para os espíritos é ter que falar de religião. Não é todo mundo que gosta de falar disso, não. Eu vou mostrar um caso real para vocês, eu tenho vários casos para mostrar. Eu até mostrei para Maria e para Rosana, quando nós entramos pela primeira vez em comunicação. Porque é um caso... Diga. Inclusive, tem espírito que nem religião tem. Não gostam nem de falar. Eles não gostam nem de falar sobre isso. Exatamente. E aqueles que estão com muito pouca percepção deles, se você fala em religião, você fala, não tem tempo para isso não, sabe? Não tem tempo para mexer com isso não. É complicado. Complicado. Né? É complicado falar disso. Mas como esse caso ele é real, ele mostra bem aquilo que o André Luiz chama de centro de interesse. Atenda o centro de interesse do espírito. Né? É claro que ele não vai pedir uma televisão a cores, tem que ser o interesse psíquico dele, né? Então, esse caso ele é muito interessante e vale a pena a gente dar uma estudadinha aqui. Ele tem um título que eu dei um título de A Força para ele, vocês vão ver por quê que a gente chama de força, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o título do tema, né? E o espírito começou a comunicação. Outra vez? Não. O que ele está falando? Pode falar. Do que ele está dizendo? O que ele está dizendo aí com isso? Aí? Outra vez ele está na reunião, que trouxeram ele para lá de novo. Tem certeza? Não. Está vendo? A gente acha que o espírito está na reunião só porque ele falou isso. Ele pode estar reclamando de outra coisa que você não está sabendo, que está na mente dele. Você não sabe isso, né? Então, uma das técnicas mais importantes para o esclarecedor é essa aqui, ó. Fica quieto, que ele já começou falando, vai falar de novo. Tá bom? Então, o que está em amarelo ocre é o que o espírito fala. O que está em branco é o que o esclarecedor fala. E essa técnica de espera é fundamental para o esclarecedor. Ele mal começou a dizer alguma coisa, a gente já quer falar em cima. Espera um pouquinho, ele vai continuar falando. Quer ver? Ele diz assim, eu não quero ficar aqui. De que aqui ele está falando? Não sei, eu não sei. Só com isso, antigamente eu inventava que ele estava na reunião. Então, outra técnica é continuar quieto. Por quê? Porque o espírito é falante, ele qualquer hora vai falar assim, quer ver? Eu não suporto esse assunto de religião. Agora ele está na reunião, sim. Por quê? Porque já foi levado em centro espírita e os esclarecedores lá depositaram informações religiosas dele. Ele não quer ouvir isso. Aí, então, e muitas vezes, no início da reunião, na preparação, nas orações e nas leituras, ele já está. Sim, sim. Ele já está ali, então ele sabe que ele está misturado com alguma coisa. Não, e os então, outros às vezes, ele reclama, eu não quero ficar aqui. Então, mas às vezes tem outros espíritos que estão na reunião e não têm percepção, não estão ouvindo, não estão vendo nada. Sim. Eles só, quando entram no transe mediúnico, melhoram um pouquinho a percepção. Então, falar de religião para o espírito que não quer, você disse bem, isso é da sua experiência e é da minha também. Não fale disso. Então, vamos ver do que a gente vai falar, pessoal. Voltemos aqui a compartilhar a tela. Então, aí você diz aquilo que ele está querendo, né? Pois então, não vamos falar de religião. Repare que a frase é curta, outra técnica de esclarecedor. Ficar quieto, esperando mais informação, frases curtas, bem objetivas, porque a gente, às vezes, está falando com pessoas alienadas. Não adianta falar muito.
Pois então não vamos falar de religião. Ponto final. Espera ele falar, porque ele é falante. Mas esse aqui é um ambiente religioso, diz o Espírito. Então, o esclarecedor volta a repetir aquilo para ficar bem claro. Sim, é um ambiente religioso, mas não precisamos falar de religião. O que o esclarecedor está querendo aqui? O que o esclarecedor está querendo? Que ele fale do problema dele. Tá? Esperando mais um contato, né? Mas, vamos dizer assim, esperando uma chance para que haja um contato dele, do espírito, para com ele. Isso, deixa ele falar para saber do que ele quer falar. Pode ser que ele não queira falar nada, ele está num lugar que ele não gosta, mas veja só o que aconteceu. Américo, então, vamos lá. Diga. Pode ser também uma coisa interessante, é quando ele falar que ele não quer saber de religião, não quer falar sobre religião, você pode dizer, ok. Você gostaria de falar sobre alguma outra coisa? Isso, pode ser isso também. Também, você pode perguntar se ele gostaria de falar sobre outra coisa. Do que você gostaria de falar? Sim. Então, vamos ver o que aconteceu. Olha o que ele respondeu. Como é que eu pude vir aqui sem querer? Olha o centro de interesse dele aqui. Ó. Ele não queria ir à reunião e foi. Tá, então, nós vamos usar isso aqui. Tá? Vamos lá. Próxima página. Fica quieto, porque ele vai dizer mais coisa. Parecia que tinha uma força empurrando. Muito bem, então vamos falar da tal força. Aí ele diz assim, você pode? Olha só, ele está desconfiado que eu vou falar de religião, que a gente vai falar de religião com ele. Posso? Então fale. Olha só que coisa interessante. Foi uma das primeiras vezes que o Espírito queria que eu falasse com ele. Então fala disso. Como é que é essa força aí? Aí a gente disse assim, ó, você já ouviu falar que os Espíritos nem sempre enxergam uns aos outros? Vocês entenderam essa pergunta? Está bem claro para vocês? Você já ouviu falar que os espíritos, como ele, nem sempre enxergam uns aos outros? Que os espíritos não se enxergam? Será que ele entendeu? Como é que eu sei se ele entendeu ou não? Espera a resposta. Então, vamos lá. Não entendi. Sinal que a pergunta não está bem formulada. Ela está dúbia. Vamos repetir, porque ele disse que não entendeu, com outras palavras. Vamos lá. Eu explico. Você está aqui do meu lado, mas eu não enxergo você. E você me vê. Olha só. E o que ele vai dizer? É porque eu morri. Ou seja, ele sabe que está desencarnado, ele sabe que a gente não o vê e ele nos vê, ok? Mas tem mais explicação, porque a ideia era dizer para ele que ele podia ter à frente dele um espírito que ele não estivesse vendo. Vamos lá. A morte só nos muda de lado, e no lado que você está, os corpos têm densidades diferentes. Quando eu falei isso, meu Deus do céu, ele não sabe o que é densidade. Só que, em vez de explicar, espera ele responder, que ele conhece o termo densidade, ele responde. Então, espera ele responder. E cadê a força? Então, eu não fiquei sabendo se ele entendia o que era densidade ou se não entendia. Mas, então, vamos continuar respondendo a ele. Olha, pode ser que tenha um espírito à sua frente e você não enxerga. Ele pode enxergar a nós dois, você e a mim. E como é que isso explica a tal da força? Eu acho até que ele está entendendo agora isso, ainda que não tenha uma plena consciência do que a gente está falando. O assunto dele é como é que ele entrou na reunião sem que ele quisesse. Então, vamos lá. Aqui tem uma série de perguntas que foram feitas a ele e que foram reais. Você deve ter alguma experiência nisso. Quando eu falei isso, o espírito quase surtou. Nisso o quê? Calma lá. Então, vamos lá. Você já influenciou alguém encarnado a fazer alguma coisa? Aí ele respondeu,
Já. E essa pessoa fez o que você sugeriu? Sim. E ela tentou não fazer e você insistiu? Sim. E ela acabou fazendo o que você quis? Sim. Então você conhece essa força. Mas comigo foi muito diferente, foi muito forte. Eu não consegui evitar. A força depende de quem a exerce. Olha só que a gente sendo reticente, por isso que eu pus reticências aí, ser reticente, não contar tudo, estimula a curiosidade. Ele está louco para saber quem que exerce essa força. E ele vai perguntar, e quem é que fez isso comigo? Alguém que te conhece. Reticente, você não conta tudo, espera. E quem é? Opa, ele está querendo saber. Ele está querendo ver quem é. Então, a gente continua. Não sei, mas essa pessoa deve se apresentar a você. Avise-me quando isso acontecer. Essa é uma informação importante. É ele que tem que perceber que tem alguém que vai se apresentar a ele. Eu não devo dizer, eu fiz isso durante muito tempo, mas não faço mais. Olha, tem alguém na sua frente, olha aí, ele tá falando com você, você que não está ouvindo. Eu não sei o que ele está percebendo, eu preciso dar um tempo. Né? Eu não sei, mas essa pessoa deve se apresentar a você. Avise-me quando isso acontecer. Aí ele ficou em dúvida, demorou, né? Porque ele está tendo as percepções melhoradas para perceber quem é. E o que você faz enquanto ele está com dúvida? Fica quieto. Como esclarecedor, você fica quieto. Aí ele vem e diz, quem é esse cara? Você sabe quem é? Eu não sabia. Respondi a ele, não sei, pergunta para ele, você que vai perguntar. Ele disse que foi ele que me trouxe aqui, pronto, está resolvido o problema. O que mais? Que ele pode me ensinar como se faz. Você tem algum interesse em aprender? É claro que eu tenho, disse ele. Então vá com ele. Acabou. Vai com ele, ué. Ele vai te explicar. Eu não falei que tem pré-requisito para aprender a influenciar as pessoas para o bem. Mas ele vai aprender, porque o interesse pelo assunto foi despertado. Agora, é um assunto espírita? É um assunto religioso. É um assunto das leis naturais. Ele quer saber como é que funciona essa lei, como é que consigo influenciar alguém. Isso é uma lei natural. Então, o espírito sai feliz da vida. Interessante. Para quem não queria estar na reunião. Senhor Américo, eu achei muito interessante isso aí, porque quando a gente está dando passividade ao espírito, né, falando, geralmente é isso mesmo, né? Eles percebem que essa força, quem é essa força, o que foi que me trouxe até aqui, como é que eu cheguei até aqui, não é isso? E muitas vezes ele não passa isso para a gente também, não. Passividade. Eu achei muito interessante, viu? Muito mesmo. Muito o mesmo. mais interessante é que ele também influenciava pessoas. Quando a gente perguntou se ele fazia isso, ele fazia. E não se deu conta. Ele foi pego pela curiosidade, né? Pela curiosidade. Muito interessante. Então, às vezes basta isso. O espírito não quer religião, ele quer entender como é que funciona um planeta, sob leis absolutamente naturais. Nós é que demos uma religião. Agora, tem também alguns espíritos, né, que bem difíceis, né, de você lidar com eles, que às vezes eles já chegam sabendo onde eles estão, chegam muito irados, porque eles dizem, vocês me laçaram, trouxeram aqui, mas eu não quero estar aqui. Isso. Como que vocês fizeram isso? Como que vocês conseguiram? Isso. Tipo assim, ele consegue, ele já sabe como é que faz, mas ele não conseguiu entender como que eles trouxeram ele. Então, e isso pode ser uma coisa que seja interessante para eles. Né? Nós temos casos relacionados e temos procedimentos para atendimento a espíritos que são perturbadores, que não querem. Existe procedimento. Assim como
procedimento para espíritos minimamente necessitados. Mas veja, a preocupação é atender o centro de interesse, aquilo que o espírito está precisando. Então, se ele vem com dor, nós não vamos dar comprimido e um copo d'água para ele. O tratamento quase sempre fluídico, através dos fluidos, né? O espírito, por exemplo, tá com calor, ou está com frio. Com frio é mais comum. Então, a gente diz a ele, olha, nós vamos esquentar o ambiente, perceba aí o que vai acontecer daqui para frente. Nós vamos continuar falando, daqui a pouco eu volto a perguntar para você se você está sentindo frio ou não. Muitas vezes, esses espíritos que têm essas sensações corporais, a maioria nem perceberam ainda que desencarnaram. Isso, né? exatamente. E, infelizmente, exatamente. a gente vê muito, pelo menos assim, na minha experiência, que eu via muito, um interesse grande dos chamados doutrinadores, né, em falar com a pessoa que ela desencarnou. Isso é terrível. Isso é terrível. Né? Terrível, porque a pessoa às vezes não dá conta. Ela, quase que ela morre outra vez, né? Só de escutar aqui. A gente fala isso também. Então, André Luiz tem uma dica: não fale da morte para o espírito que não está maduro para saber isso. Trata como se fosse uma pessoa que está precisando de ajuda e você ajuda. Né? Agora, é diferente quando o espírito diz assim, olha, você quer me dizer o que está acontecendo na minha casa? Ah, sim. Aí você pergunta, né? Mas o que está acontecendo? Como se você não soubesse. O que está acontecendo na sua casa? Ninguém fala comigo. A mulher não me olha, os filhos não me respondem. Aí eu pergunto, você brigou com eles? É como se a gente rodeasse o problema. Você sabe qual é o problema, mas você faz perguntas bem definidas para ver se ele está entendendo. Mas você brigou com eles? Eles estão de mal com você? Você fez alguma coisa errada? Não, eles simplesmente não respondem. E aí eu me lembro de uma história que eu perguntei, mas então, o que você acha que pode ter acontecido? Sabe o que ele respondeu? Ele diz assim, só se eu virei fantasma. E você acredita em fantasmas? Aí ele falou assim, você está querendo dizer que eu morri? Não, porque ninguém morre. Morte não é ninguém, só muda de lado. No lado que você está, você enxerga a sua mulher, enxerga os seus filhos, e ela e os filhos não te enxergam. Ele está maduro, porque ele está querendo entender. É diferente, diferente. Esse espírito está maduro. E como é que você percebe se o espírito está maduro ou não? Fazendo pergunta para ele. Fala, Sônia. Então, na hora do nosso trabalho, eu sempre me desdobro. Eu vou para um lugar, lá eu me vejo, lá eu encontro um espírito. Certo. Depois que eu... Você volta. Aí encontro, e aí que eu consigo a passagem. Certo. Eu tive uma médium assim no grupo. Pena que o marido teve que mudar-se para outra cidade por questões profissionais e ela saiu do grupo. Mas ela tinha desdobramento lúcido. A primeira vez que ela sentou na mesa, ela não participou do treinamento de formação de médiuns que nós tínhamos, que ela me disse que ela e o marido já eram médiuns. E como o nosso grupo se tornou, ao longo dos anos, aquele grupo que a gente trabalhou durante muitos anos, ficou mais idoso, vamos dizer assim, e não queriam fazer reuniões noturnas, a gente abriu um grupo de tarde. Então, eu fiquei com... O grupo que ficou comigo 34 anos mudou-se para tarde. Nós trabalhamos 34 anos. As histórias vêm desse grupo que me deu a oportunidade de colher essas informações. Então, começamos a ter um grupo que é experimental. A gente treina médiums antes, claro que a gente dá orientações teóricas, mas não é mais, a gente não consegue mais formar um grupo inteiro. A gente aproveita alguém que tem algumas características e interesse no trabalho e admite. E ela tem desdobramento lúcido. No começo eu não entendia, porque ela falava baixinho, não estava ouvindo. Eu pedi para ela sentar-se ao meu lado na mesa, a gente trabalha em torno de mesa, e aí eu percebi, olha, eu estou saindo daqui, estou longe daqui, mas eu estou vendo onde eu estou. E
os espíritos estão atendendo um acidente, né? E era um acidente que aconteceu aqui na Baixada Santista. Não foi na Baixada Santista. Bom, não importa onde. E era um ônibus de estudantes que saiu de uma cidade e voltou para o litoral, acho que Ubatuba, Caraguatatuba, se acidentou, alguns estudantes morreram, a maioria. E ela viu os espíritos atendendo. E alguns espíritos tinham mérito para poder serem atendidos nas reuniões mediúnicas. Então, ela voltou para o corpo, viu, Sônia? E aí sim que ela recebeu. Então, foi muito interessante, porque isso me ensinou que é possível você apresentar um médium com desdobramento lúcido, e ela avisava mais ou menos o que estava acontecendo. Então, quando o espírito vinha, eu já sabia. Ele estava naquele ônibus, ele desencarnou, um sapo morreu. Então, eu já tenho uma ideia do quadro, né? Isso facilita bastante o esclarecedor. Mas veja, ela precisou sentar perto, porque ela falava durante o desdobramento, ela conseguia comandar o corpo à distância e ia falando o que estava acontecendo. Por isso que eu quis que ela sentasse perto de mim, porque eu aprendi que ela trabalhava desse jeito. Você talvez não tenha esse problema. Você sai, vai lá e depois volta e já incorpora. Ela tinha esse outro acréscimo, ela tinha uma outra característica mediúnica. Não tem médium igual... Aconteceu comigo. Fala. Aconteceu comigo uma vez durante um acidente também. Desdobramento? Sim, de ir para a cena do acidente, de ver as pessoas e de, ao mesmo tempo, estar relatando do outro lado o que estava acontecendo. Estou vendo um acidente, os espíritos estão atendendo, tal. Aí você voltou para o corpo, você tem consciência disso. Sim, mas o durante era uma coisa muito desconexa, meio que um transe. Eu senti que está aqui, mas também está lá, senti que tem algo. É algo muito difícil de explicar. É difícil. Eu também tive dificuldades, viu, Stefana? Porque eu não tinha experiência com isso, e foi essa pessoa que me deu essa experiência. Eu aprendi que ela relatava, e no começo eu ia atender como se fosse um espírito. Ela estava relatando, eu estava atendendo como se fosse um espírito, mas era ela que estava falando, não era o espírito. Até eu fiquei na dúvida se eu estava assistindo, se eu estava no meu corpo e talvez se algum outro espírito estava me passando aquela imagem, se era eu que estava lá. Até tive um momento de ficar nesse, mas o que é isso? Mas até eu me percebi que eu estava em um local que eu estava deslocada, eu percebi que era eu. Legal. É uma sensação muito estranha, assim, é difícil. E quando acontecer isso, se acontecer de novo, Stefana, avisa o dirigente ou a dirigente que isso pode acontecer e que você pode dar notícias do que está acontecendo. Se referindo à dirigente, por exemplo, né? Vamos supor que dirigindo você fosse sair do corpo, sentir que está saindo, você me avisa, América, eu estou saindo do corpo. Eu já fico atento. Pode até falar baixinho, se você sentar perto da pessoa, né? Por isso que é importante a posição relativa do dirigente da reunião. Eu fiz questão de estar do lado dela. É claro que eu podia estar atendendo um espírito, e a gente levanta da cadeira para atender um espírito, quem trabalha em torno de mesa, isso pode acontecer, né? Mas ela avisa, porque normalmente tem um esclarecedor próximo a ela também, além de mim, então ela pode fazer a mesma coisa. Eu alertei o esclarecedor que fica do meu lado para fazer isso. Nós somos 4 esclarecedores, 2 numa ponta da mesa, 2 na outra ponta. Américo? Diga. Eu tenho uma pergunta. Eu posso também encaminhar o espírito e perguntando para ele se ele está vendo alguém de confiança, que inspira confiança? Isso. Você tem que ter certeza, porque uma vez, porque eu estou falando isso, uma vez eu disse, olha, você está vendo um espírito à sua frente? Ele falou assim, estou. Então vai com ele. Ô, louco, ele que está me perseguindo. Então, você precisa ter certeza. Você está vendo alguém à sua frente? Estou. O que lhe parece? Isso. Está sorrindo para mim. E o que ele diz? Ele não diz nada, mas dá a intenção que quer me ajudar. Então, vá com ele. Você precisa ter essa certeza, viu, Denise? Porque assim você fica segura
Isso é para a sua segurança. Você não fica em dúvida. E fica em dúvida. Você pergunta para o espírito. Antigamente eu falava, olha, tem um espírito sorrindo aí para você, vai falar com você. Eu não sei se ele está vendo o espírito. É ele que tem que me dizer isso. É ele que tem que dizer. Você está vendo um espírito? Estou. O que ele te diz? Ah, não diz nada. Ou diz alguma coisa, diz que vai comigo. Você tem confiança? Então, com ele. Fica mais tranquila. Uma outra coisa interessante também, eu não sei se eu devo antecipar, porque esse é assunto de outra parte do seminário, mas uma vez eu fui fazer um seminário e eu falei exatamente na projeção de imagens que os espíritos podem fazer para ajudar e ambientar o espírito necessitado, né? E aconteceu que chegou a hora do café no seminário. Então, eu só toquei no assunto e depois nós vamos retomar, mas após o café. Como eu estava numa espécie de palco, havia uma saída pelos fundos para a área do café pelo palco. E, como era mais rápido, uma das pessoas que estava ali subiu ao palco para me levar rápido para o café, para pegar café primeiro que os outros. Não gosto muito disso, mas, enfim, foi o que aconteceu. Nesse curto trajeto, o encarnado disse assim, Américo, eu adorei essa sugestão. Eu também uso muito esse negócio de projeção, né? Mesmo um espírito disse que estava no zoológico. Aí nós fomos passeando pelo zoológico, foi falando para ele assim, olha o elefantinho aqui, olha o girafinho ali. Eu falei, ué, é você que está vendo ou é ele? É ele que tem que dizer o que está vendo no zoológico. É ele que tem que estar vendo. Quando você sabe disso, você se sente seguro. O que você está vendo? Ah, e como é que é isso? E o que isso significa? O que você acha que isso significa? Você fica absolutamente seguro, porque quem vai dizer o que está vendo, o que está ouvindo, é o espírito, não eu. Eu não vou inventar. Eu fazia isso. Não faço mais. Mas perguntar pode, né? Se você está... Exato. Pergunte. Você não está vendo o mundo espiritual. Você não está vendo o que ele está vendo. Sabe por quê? Em várias... Até eu tenho uma pergunta, mas acho que isso está mais adiante no seminário, mais adiante. Porque quando as nossas dialogadoras, elas fazem essa pergunta, se uma pessoa que pode te ajudar, te apoiar, está dando mão, está sentindo alguma coisa, sabe? Essas coisas assim. Então, quando muitas vezes é tão forte nós estamos estudando, né? Estamos em aprendizado. Sim. Então, tem horas que, quando elas falam assim, tem alguém que vai te ajudar, aceite essa ajuda. Quando eu já sinto quando essa pessoa se entrega para essa ajuda, para essa luz, sabe? Eu já sinto assim, puxa, chega no meu corpo assim, relaxa. E aí você já tem a certeza que essa pessoa está sendo ajudada, esse espírito. É bom você falar isso, Sônia, porque eu tenho uma recomendação para escritores que colocam logo no início da tarefa alguém para ajudar. Quer dizer, ele se exime da ajuda. Não, mas isso depois só na hora de encaminhar. Só na hora. Por quê? Então, se a pessoa está com dor, ela não vai chamar um médico para tirar a dor dela. Você é o médico. E por que isso? Porque ela não está vendo, às vezes, mais ninguém, mas está te ouvindo. Então, quando você diz a ela, preste atenção na região que está doendo, vamos supor que seja a cabeça, preste atenção na sua cabeça, veja o que vai acontecer. Isso. Dá um tempo. Depois do diálogo, de ter... Isso, depois. Mas por quê? Porque se o esclarecedor proceder assim e tirar a dor dela, é claro que não é o esclarecedor, são os espíritos. Ela passa a confiar em tudo que você fala. Ela confia em tudo que você fala depois. Nossa, esse cara tirou a minha dor.
Bom, esse cara é bom. Isso acontece. Que mais? Né? A minha pergunta, que talvez você vai falar que tem que esperar mais um pouco mais adiante, é porque muitas vezes eu lembro das passagens e porque quase a maioria das vezes não me lembro. Então, isso tem uma razão. Quando você envolve muito sentimento, você grava mais. Todos nós, por exemplo, temos trauma de infância. Difícil alguém não ter trauma de infância. Uma queda, um susto, né? Quase afogamento, porque entrou toda a emoção, você registrou a emoção. Às vezes você nem lembra do fato em si. Antes de a gente ter a vida conectiva. Ah, meu Deus. Cognitiva, obrigado. Cognitiva. Exatamente. Às vezes a criança ainda não tem cognição, ela não lembra mais do fato, mas quando ela passa por aquela experiência, ela se sente mal. Ela sente mal. Então, por exemplo, se ela quase se afogou quando era bebê, ela não guardou o fato em si, a experiência. Sim. Então, se ela puser o pé da água, chegar perto da piscina, ela sente mal já adulta. O trauma está lá atrás. Então, tudo que envolve muita emoção ajuda a gravar na memória. Então, quando o espírito te comove muito, que tem uma história complicada, e você se comove, é mais fácil guardar. Mas, normalmente, a mediunidade é usada regiões do cérebro que não são a da elaboração. Você recebe o assunto pronto, você não elabora. É muito fácil, por exemplo, terminar uma reunião, dali a pouco o médium não lembra mais que comunicação deu. E eu, durante muitos anos, percebi isso e precisava anotar os casos. Eu acabava de atender, eu começava a escrever no escuro, porque a gente usa luz muito pouca luz, né? Eu escrevi, naquela época enxergava bem, né? Agora não enxergo bem. Eu escrevia rapidamente, porque se deixasse para escrever quando chegava em casa, eu perdia tudo. Por quê? Porque não usou uma parte do cérebro que elabora o raciocínio. Você recebe intuições, passam em outra área que não é de arquivo, é como se fosse uma memória RAM, para quem entende de computação. Você desligou o computador, o que tinha na memória RAM, se você não pagou, vai embora. É exatamente esse o fenômeno. Memória RAM. O cérebro, se você não... aquilo que é importante, se você não registrar, ele deleta, porque ele acredita que não é importante. Não, é porque também está numa outra área que não é de arquivo. É só uma área de passagem, né? A memória RAM do computador é uma área de passagem, é uma memória volátil. Desligou, ela perde tudo que tinha. Isso tem no nosso cérebro também. Então, eu precisava anotar logo em seguida. Médium também, na hora de a gente conversar sobre as passividades, logo após a reunião, muitos não lembram, eu não estou lembrando, mas tem um espírito aqui que queria dizer tal coisa e tal. Aí a gente é que tem que lembrar, não foi aquele segundo espírito que se comunicou com você? Ah, é esse mesmo. Aí ela lembra. Mas se chegar em casa é capaz que ela esqueça. Né? Então, nós temos uma avaliação após o nosso trabalho, uma pequena avaliação, vamos dizer, saber se está todo mundo bem, se está precisando de alguma coisa, de um passo, alguma coisa assim. Muitas vezes, principalmente quando eu ouço a voz da Maria dizer assim, bom, gente, vamos caminhando agora para o nosso término do nosso trabalho. Sim. Aí parece assim, abre uma porta para esse mundo. Você volta para o planeta Terra. É tão gostoso. Mesmo fazendo o trabalho, às vezes é muito gratificante esse trabalho, quando você sente que através de você, sabe? Você ajudou alguém, mas que, na verdade, nós fomos ajudados também. Também. Muito gratificante. Nossa Senhora, maravilha. Já estou com saudade. Ô, Américo. Mais rápida. Diga. Acabar com essa pandemia. Você falou agora do cérebro que a gente não consegue captar, é lembrar também quando a gente dá passividade a um poeta, né? Muitas vezes eu já tive, eu não consigo lembrar nem o A. Nem o tema. Meu Deus. Nem o tema que ele falou.
Um espírito falou de uma poesia sobre Jesus, eu fiquei tão triste, porque eu não lembrei, até hoje eu não lembro nem o começo da poesia. Eu disse, eu deveria ter gravado uma poesia tão linda. Mas é quase assim, frações de segundo, eu já não lembro mais de nada. Isso. Ele usa uma área do cérebro para comunicação que não é de registro de memória. É só de veículo. Outra coisa que eu queria falar com a questão do esclarecimento, eu tendo experiência agora, não tenho quase nenhuma, mas das poucas oportunidades que eu atuei, eu conseguia perceber, usar essa palavra está errado, né? Eu percebi assim, a situação do espírito, quando ele começava a falar, a minha visão espiritual, né, certamente, meus olhos, eu conseguia ver, eu achei isso muito interessante nessa experiência agora de esclarecimento. Quero ser que nem você na próxima encarnação, porque eu não tenho percepção nenhuma. Eu tenho que me virar com o que eu sei. Mas, olha, que a última experiência que nós tivemos foi muito bonita, poderia dizer, porque o espírito ele estava completamente deficiente. E a gente descobriu e começou a falar da forma que ele estava precisando mesmo. Estava completamente deformado. Mas o mais interessante é que ele ditou o nome dele, mas ninguém percebeu na sala. Mas eu ouvi perfeitamente quando ele se apresentou para mim. Que ele tinha também se apresentado durante a semana, uma semana antes. Ele tinha se apresentado e eu já sabia que era ele. Aí ele olhou para mim e eu vi perfeitamente o perispírito completamente deformado, o rosto deformado, o corpo deformado. E eu achei uma experiência inusitada. Que eu quero ter na próxima encarnação. Nós tivemos que, para atender espíritos com deformações, quer sejam de zoantropia ou qualquer outra área do corpo, a estabelecer com os médiuns alguns sinais. Exatamente para ficar que nem barata tonta. E vai direto mais ao assunto. Então, é meio chato tal o sinal no transe mediúnico, mas como o encarnado sofre muito, o médium encarnado sofre muito quando o espírito tem uma dificuldade e não consegue falar. Nossa, é um desespero. O espírito, o médium põe a mão na garganta para dizer, e não consegue falar. Foi enforcado, por exemplo, ou ele foi degolado. Então, nós criamos alguns sinais e o médium não precisa se desesperar. Ela só faz o sinal, você já sabe o que está acontecendo. O espírito não fala, quem vai falar é você. E aí isso é um assunto de um outro capítulo do seminário. E agora quem vai falar sou eu. Isso, está na hora. 3 minutinhos. Brincadeira, você está controlando, né? 3 minutinhos. Gente, como o tempo passou rápido. Nossa, Deus. Isso é bom sinal. Se alguém dissesse assim, nossa, essa reunião não acaba. Eu estou aqui olhando e falando, que pena que já está dando 4 horas. Mas, então, pessoal, nossa, quanto aprendizado, quanta coisa, né? Porque nessa área do esclarecimento, né? A gente diz aqui dialogador, esclarecimento, já falava, era, como é que fala? Já deram tantas nominações para essa função, né? Mas esclarecimento é uma boa. E é muito complexo esse assunto, né? E temos muito que aprender, porque a gente vive sempre aprendendo, mas você fala da experiência, e isso é muito válido para nós, porque você testou na prática tudo isso que está falando para a gente, né? Algumas de vocês também testaram, então já sabem disso. Né? A gente sabe alguma coisa, mas estou percebendo que tem muita coisa para a gente rever, reavaliar, aprender. Não, tem. O seminário é longo, né? O seminário tem 12 horas. Eu consegui fazer com 12 horas. Eu faço sempre com 9, 3 encontros de 3 horas, com intervalo de 15, 20 minutos, só para café, sem lanche. Sem lanche. Se tiver lanche, a turma volta de farol baixo, né? A digestão vai ser feita depois. Então, você resumiu em 8 horas para nós, né? Porque esse é o primeiro de 4 encontros, né? Nós vamos ter no dia, conforme vocês já sabem, no dia 20 de março, 17 de abril e 15 de maio, sempre nesse mesmo horário, com esse mesmo link, né? A continuação.
e a gente viu que tem muito pela frente. Nossa! Né? Só de casos, tem um monte de casos. O livro não tem todos. Tem um monte de casos. Né? Tem um e a gente monte aprende muito de história. E a gente aprende com o caso, exatamente. Uhum. Então, como eu sei que as pessoas aqui têm uma agenda assim, sempre apertada e alguém já sai das 4 aqui, já vai para uma outra atividade. Tudo bem, então, não tem problema nenhum. Então, nós gostaríamos de te agradecer por hoje, imensamente, né? E já é o gostinho dos próximos, né, que vem aí pela frente. Agradecer a todos vocês que estão aqui presentes e contamos que vocês continuem nos próximos, a gente fala aqui nos próximos episódios, mas nas próximas fases, né, vamos dizer assim. Quando que serão? Como? Quando que serão os próximos encontros? 20 de março. Está no cartaz, mas 20 de março. Abril, maio. Abril e maio. Mensalmente, a continuação vai ser mensal, né? Isso para dar tempo da gente digerir tudo que aprendemos hoje. E eu espero que, talvez, quando a gente terminar, a gente já possa voltar a ter a prática mediúnica, né? Então, vai ser muito bom. Já vamos estar... O pessoal que está aí receoso, todos nós, às vezes, ficamos, né, bem seguros. Bom, a gente vai voltar com uma bagagem, né? Então, gratidão a todos. E, Américo, você poderia encerrar para a gente com a prece? Faço sim. Bem, lembrando que eu passei esse livro, Falando com os Espíritos, ele está esgotado, e esgotou um ano antes da pandemia. Eu mandei a versão digital para a Maria tem o link para vocês baixarem. É um volume grande, não dá para mandar pelo WhatsApp. Ele é fininho do ponto de vista físico, o livro é fininho, algum de vocês deve ter aí. Então, está disponível, não tem problema nenhum. Então, vamos combinar. Todos que participaram aqui, manda uma mensagem lá, se não tiverem no nosso WhatsApp. Só diga, eu sou o fulano, participei do seminário, e a gente manda o link para todos que estão aqui hoje receber o link, né? Esse é mais um presente, uma contribuição aí do Américo para o nosso aprendizado. E eu não tenho contatos seus, Mas você tem um link, né? Coloca aqui, então, Vou pôr no chat. Coloca aí no chat para a gente. Depois, eu acho que talvez você seja realmente a única. Eu acho Coloca o seu e-mail. Desculpa, mãe, eu acho que todos estão aqui, eu não me lembro da Zaeide Carvalho. Se você puder colocar agora no chat, eu já te coloco aqui para te colocar lá no app. Assim, você recebe o link de novo. Também também mandar o link de novo, porque às vezes alguém limpa o celular. Então. Então, se você quiser colocar, por gentileza, quem não estiver no app, coloca aqui que a gente coloca. Tá bom? Mas aí eu já sei que você faz parte de Geon. Eu te encontro. Me acha com a Diene. A Diene, o Geon faz parte da federativa. Tá bom. Então tá. Mais alguma coisa? Mais algum? Algo mais? Esperamos os próximos capítulos. Tá bom. Só agradecer, Américo. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês também. Muito bem. Jesus é o nosso grande mestre. Quanto tempo será que ele aguardou para que nós nos reuníssemos assim, para falar do auxílio aos necessitados encarnados? Mas, de qualquer forma, de alguma maneira, nós estamos aqui pensando nisso, para favorecermos aqui que vão se comunicar em reuniões mediúnicas. Quantos espíritos desencarnam hoje sem a menor noção do que passam, onde vão, o que devem fazer. E nos deste, Senhor, a oportunidade de servir nesta área. Que nós possamos, então, honrar esta tarefa com a nossa presença, com a nossa dedicação, com o nosso estudo e com o nosso acolhimento a todos aqueles que um dia passarem por nós.
Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Obrigada, Américo. Obrigada a todos e até o dia 20 de março. Eu coloquei meu zap aí, ok? Obrigada, Américo. Parabéns. Américo. Boa Obrigada, tarde, Américo. pessoal. Bom domingo aí do Obrigada a Brasil. Até todos. domingo. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Cadê? Ai, que oração linda. Nossa, mexeu no meu coração. Você ainda está aí, Inspirada, naturalmente. Se você me pedir para fiquei repetir, eu não vou saber. Sabe por quê? Quando eu te vi, Américo, eu te olhei e fiquei pensando assim, nossa, mas eu já vi esse homem em algum canto. Durante o sono, a gente se encontra por aí. Meu Deus. Eu sempre vejo palestras, eu estou pensando assim, será que eu vi numa palestra?